e a bacia hidrográfica. Quando falamos da bacia, da cuenca hidrográfica do Uruguai, por exemplo, pensamos imediatamente no rio, em seus afluentes, sem, às vezes, nos darmos conta de que a bacia é muito mais do que isso. O poeta chileno Pablo Neruda, ele conta na sua autobiografia que nas noites de muita chuva, o tilintar da água nas goteiras, nas bacias ou nas cuencas espalhadas pela casa, soava como se fosse o piano que na sua infância a família sonhava em comprar. De fato, a bacia usada para coletar as goteiras é o melhor objeto da casa para recolher a água durante os temporais. Mas lá fora, a água da chuva vai procurar também as partes mais baixas, encharcando o solo ou escorrendo para juntar-se com as dos terrenos vizinhos, formando os córregos e riachos que, por sua vez, correm todos para o rio principal, numa rede de drenagem que acaba por ocupar todos os espaços desta grande bacia, a bacia hidrográfica. No seu caminho até o fundo do vale e depois até a foz, a água pura da chuva vai carregando consigo a poeira das estradas, as folhas secas das árvores, o solo dos campos descobertos, o adubo e os agrotóxicos recém-aplicados, os esgotos das casas, das indústrias, dos chiqueiros, os rejeitos da mineração. O rio vai abrindo o seu caminho, criando peixes, purificando-se nas cachoeiras, abastecendo cidades, irrigando culturas e deixando nas planícies muitos dos materiais que não consegue mais carregar. A história da bacia, assim como falamos da bacia hidrográfica do Rio Uruguai, é sim a história do Rio Uruguai, mas é também a história dos seus vales e montanhas, campos e florestas. E é também a história da sua gente, que vive na bacia e que dela depende para viver, numa relação de solidariedade, em que da qualidade ambiental da bacia depende a qualidade da vida de todos os seus habitantes. Obrigado. Meu nome é Luiz Fernando Scheib e eu sou um dos componentes deste grande grupo que trabalha com a expedição do Rio Uruguai. Muito bem.